Olha, eu quero falar agora, desembarcar um pouquinho aqui no Brasil, mas ainda com foco nos assuntos internacionais. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia ser judicializado. Vamos então conversar com a Janaína Camelo para entender a visão do vice-presidente, consequentemente de parte do governo, sobre a situação, sobre o fato de o acordo ter subido no telhado de novo com as decisões dos parlamentares europeus. Conta pra gente, Jana, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Olha só o que o vice-presidente Geraldo Alckmin disse, ele chamou de percalço. Essa decisão do Parlamento Europeu foi numa votação, né? A maioria decidiu enviar para o Tribunal de Justiça da União Europeia a proposta de adesão do tratado, né? Do Tratado de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Disse, então, que isso é um percalço, mas que vai ser superado. Defendeu que o tratado, as regras, já possam, em breve, começar a valer de forma provisória, né? Antes desse longo processo ali findar e se de fato realmente as regras do acordo começarem a valer. Porque com essa decisão do Parlamento Europeu enviando para a Justiça, isso vai acabar atrasando um pouco esse processo sobre o acordo União Europeia e Mercosul, que foi fechado ali oficialmente na semana passada no Paraguai. Essas foram as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, lembrando, é também ministro, né? Ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e sempre esteve ali à frente também dessas negociações todas. E ele disse que o governo Lula, então, pretende em breve enviar para o Congresso Nacional a proposta de adesão, porque como parte ali do que foi decidido, do acordo, é que todos os parlamentos de todos os países que estão envolvidos também têm que dar o aval sobre o que foi assinado, né? Então, a União Europeia e o Parlamento já decidindo ali por maioria enviar para a Justiça, mas os outros países que fazem parte do Mercosul também tem que fazer essa avaliação. E que o governo Lula, então, Geraldo Alckmin, diz que em breve vai enviar para o Congresso Nacional e que espera acelerar esse processo e que isso, o Congresso Nacional aprovando, isso possa acabar acelerando também o processo para que as regras possam começar a valer de forma provisória. A gente separou um trecho do que Geraldo Alckmin disse mais cedo, vamos ouvir. O presidente deve encaminhar ao Congresso, à Câmara Federal, a proposta para adesão, a internalização do acordo Mercosul-União Europeia. Isso ajudará, entendo que ajudará na Comissão Europeia, para que haja uma vigência provisória enquanto há uma discussão na área judicial. Por isso que o Brasil não vai parar. O Brasil vai continuar com o processo, encaminhando o pedido ao Congresso Nacional para a internalização do acordo. Então vamos contribuir para dar condições para que a Comissão Europeia possa agir de maneira mais rápida. Pois é, ali Geraldo Alckmin está ao lado do senador Nelson Trade. Essa fala aconteceu logo depois de uma reunião que os dois tiveram. O senador Nelson Trade é presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado e também falou sobre isso lá no Congresso Nacional hoje. Logo depois dessa reunião com Geraldo Alckmin, o senador disse que a decisão do parlamento, segundo ele, do Congresso Nacional, segundo ele, depois de conversas que teve até já com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é que esse assunto tenha prioridade nas próximas semanas. Vamos ouvir. Hoje o acordo está onde? Está a nível do Executivo, que precisa remeter a matéria para o presidente Hugo Mota, que vai fazê-la tramitar na delegação brasileira do Palasul. A partir daquele momento, observar se vai ser em regime de urgência ou não, para ela poder tramitar pelas comissões pertinentes, plenário e depois mandar para o Senado. Eu conversei com os dois presidentes. O presidente Hugo vai reunir os líderes no final desse mês, foi o que ele me disse, e vai tratar esse assunto com a maior celeridade possível. A mesma coisa o presidente Davi Alcolumbre, diante da importância que ele representa, não só para o Brasil, como para o Mercosul e também para os países da Europa. A ideia do governo brasileiro, Evandro, é ver aprovada essa adesão no Congresso Nacional aqui no Brasil até o meio desse ano, viu? É com você. Obrigado pelas informações, Jana. Um abraço. A Cássio Miranda, é só um percalço?
É só um percalço, é normal que isso aconteça em tratados desse porte, é normal que isso aconteça em situações como essa, e o vice-presidente disse, é óbvio que há um quê político também na ponderação dele, mas eu acho que diante de todos os problemas que nós temos no nosso país e diante de todos os problemas que nós temos mundo afora, esse não vai complicar tanto, vai ser superado até com uma certa facilidade, por mais que faça parte do procedimento toda essa discussão. Você vê uma solução com essa facilidade trazida aqui pelo Acácio, hein? A tendência, eu acho que em comparação com outros problemas maiores, é bom a gente deixar isso claro. Né? E também porque, veja só, no contexto internacional tão turbulento e complicado que a gente estava descrevendo agora há pouco, é do interesse do Mercosul e é do interesse da União Europeia se aproximarem, inclusive de um ponto de vista de defesa das próprias soberanias, no sentido de que, quando você tem 3 grandes superpotências achando que o mundo pode ser dividido em seus quintais, qual a alternativa que resta para os outros países? Se unirem em blocos que criem uma espécie de grande classe média que, unida, vai ter algum tipo de capacidade e musculatura para lidar com essas grandes superpotências. Ou seja, é do interesse da Europa, nesse momento, fazer essa aliança, esse acordo com o Mercosul. Então, acredito que, apesar das grandes forças protecionistas que existem no Brasil e que existem na União Europeia, o contexto geopolítico, com suas mudanças e aumento de instabilidade, hoje faz com que haja uma tendência muito forte, até mesmo por soberania e segurança dos respectivos países, para um aumento do intercâmbio entre as regiões. Fala, Gani. Olha, também acho que no final das contas será aprovado com muita resistência. Você tem a resistência aqui dentro do Brasil dos setores industriais que são viciados em protecionismo, em subsídios, etc. E do lado europeu você tem a resistência por parte dos agricultores. Aliás, me chama muita atenção como os agricultores na Europa, principalmente na França, eles acabam tendo muito poder. Porque, veja, a indústria da Europa está doidinha para aprovação, né, deste acordo para poder vender aqui, né, produtos farmacêuticos, químicos, carros, etc., aqui no mercado brasileiro, argentino, enfim. Então, mas no final das contas, eu acho que vai prevalecer a lógica econômica, que é, olha, um acordo de livre comércio, é verdade que tem pessoas que saem feridas, tem setores que saem machucados. Vai aqui, setores industriais aqui vão sair machucados, a agricultura lá na União Europeia vai sair machucado, mas no conjunto da obra, todo mundo acaba ganhando. Né? Então, você tem uma diminuição de preços para os consumidores, que é o que importa de verdade, a vida melhor dos consumidores. Uma melhoria na qualidade dos produtos. E, Evandro, a médio e longo prazo aí representa uma possibilidade da nossa indústria se modernizar, importando tecnologia mais barata da União Europeia. E também representa uma oportunidade, por que não, da agricultura deles também ser mais competitiva com a dos países aqui do Mercosul. Agora eu quero trazer para o nosso debate também o protagonismo que Geraldo Alckmin tem tido em relação a essas questões diplomáticas, as tratativas envolvendo outros países e o quanto isso, digamos, traz força para uma manutenção do nome de Geraldo Alckmin como um candidato também à vice-presidência nesse ano de 2026. Mano, você acha que isso tem ajudado nessa permanência? Porque em determinado momento a gente viu, principalmente o núcleo mais duro do PT, defender uma chapa que talvez não tivesse mais o nome de Geraldo Alckmin. Só que em relação ao tarifaço e agora com o acordo União Europeia-Mercosul, ele se transformou num protagonista tão, digamos, talentoso nas resoluções que o nome voltou a crescer, né? Exatamente. O vice-presidente Alckmin se comporta como o adulto na sala, né? Quando tem muita confusão, chama o Alckmin que ele ajuda a resolver. Porque o presidente Lula acaba adotando muitas vezes um discurso mais estridente para sua base e vem Alckmin no bastidor e resolve a situação toda, né? Exatamente. Lula faz o discurso para a militância, faz o discurso eleitoral, inflama a polarização e Alckmin vai lá e senta com o empresariado, senta com quem precisa resolver e trabalha, né? E faz a parte mais difícil do ponto de vista da política pública acontecer. Então, ele acabou se credenciando
credenciando. Além disso, também tem sido lido como um vice-presidente muito leal, no sentido de que cumpre os acordos e missões que o presidente o aloca. Então, eu acho que ele está credenciado e que, na prática, ele deseja estar bem posicionado no cenário político também, aí de um ponto de vista de cálculo político de longo prazo, para a transição do pós-Lula, porque, afinal de contas, estamos falando, certamente, do último ciclo político em que Lula será candidato. Então, Geraldo Alckmin, ao manter a possibilidade de ser vice-presidente, ele estaria bem posicionado no tabuleiro para a política do pós-Lula. Interessante. Ô, Acácio Miranda, quando o Geraldo Alckmin foi anunciado como vice do presidente Lula lá atrás, houve uma incredulidade, exatamente porque eles já foram opositores no passado, já foram inimigos, digamos assim, inimigos políticos que se criticaram bastante, e ninguém imaginava que em algum momento o Geraldo Alckmin pudesse se unir a Lula nessa frente ampla para ganhar as eleições de Jair Bolsonaro lá em 2022. Mas você entende que, olhando agora à luz do tempo e observando a maneira como o Geraldo Alckmin trabalha, ele conseguiu se posicionar bem nesse lugar, mesmo diante de um grupo político que já foi bastante crítico a ele também, que é o PT? Geraldo Alckmin tem muitos defeitos, mas tem uma característica positiva que é essencial para um político que tem o tamanho dele. Ele é o que nós chamamos aqui no interior de São Paulo de alguém jeitoso. Ele pode discordar daquilo, ele pode não tratar aquele tema como seu objetivo principal, mas ele jamais vai demonstrar um sentimento negativo em relação ao tema tratado ou ao objetivo proposto. Alckmin foi prefeito de Pindamonhangaba, que é uma cidade no interior de São Paulo, e hoje ele ainda é um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, mas que exerce um cargo maior, porque ele tem essa capacidade de diálogo, ele tem essa capacidade de conversa, ele tem essa capacidade de ouvir. Todos os interlocutores que convivem ou conviveram com Geraldo Alckmin dizem que ele tem a capacidade, apesar de ser vice-presidente da República, de sentar numa padaria, tomando um cafezinho e ouvir aquele interlocutor, seja quem for aquele interlocutor. E uma das formas de carisma estudadas pela psicologia, pela psiquiatria, é exatamente essa capacidade de ouvir. A pessoa se sente abraçada pelo seu ouvinte, ainda mais quando é uma autoridade desse porte. Vide o senador Tradi, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais, é um crítico habitual do governo, estava ali todo de prosa e amor com Geraldo Alckmin. Então, essa capacidade do Geraldo Alckmin, apesar de todo o histórico anti-PT nos 4 mandatos que esteve à frente do governo de São Paulo, acabou sendo superada. E o Mano usou um ponto muito bom. Quando a temperatura está muito alta no Palácio do Planalto, não é Boulos, não é Zé Dirceu, não é ninguém do núcleo duro de Lula que é chamado, é Geraldo Alckmin, exatamente para que ele venha esfriar essa temperatura. E alguém, num ambiente de polarização que tenha esse perfil, é essencial. Por isso que eu acho que ele quebrou essa resistência. Por mais que, na política, o pragmatismo impera. Se for necessário Flávio Bolsonaro ser vice de Lula para que Bolsonaro e Lula estejam felizes, nenhum dos dois terá 2 minutos de remorso. Então, o passado de Geraldo Alckmin com Lula foi facilmente superado, dadas as conquistas que ele trouxe. Fala, Gani. Não, eu concordo absolutamente, tanto com a Acácio quanto com o Mano, né? As falas do presidente Lula, principalmente relacionadas à política externa, me desagradam porque compra briga desnecessária. Ainda mais do outro lado que você tem um Trump que é completamente imprevisível, muitas vezes leva para o lado pessoal, então não vejo o ganho. Por mais que ele jogue para a militância interna aqui, ele já tem os votos da militância para agitar a militância, então não vejo ganho. Agora, como o Mano bem colocou, né, o Alckmin é o adulto da sala. E eu gosto desta postura mais discreta do político, que você até esquece que ele é vice-presidente da República. O Temer
Você nem lembrava que ele era presidente da República. Aquela, até né? uma cartinha, né? Até a cartinha, né? Ele passa ali desapercebido. Eu acho que essa postura mais fiel à liturgia do cargo, e aí não é frescura, não, né? Porque quando a gente, até pegando no conservadorismo, a liturgia, ela tem um simbolismo, né? Quando a gente fala em liturgia do cargo, isso está faltando no mundo de hoje, né? A liturgia do cargo, essas formalidades, essas instituições, Evandro, elas não nasceram da noite do dia, vieram sendo construídas ao longo de gerações. E, de repente, o que a gente percebe é que isso está sendo jogado fora, todo mundo é bravata, indo para a rede social, berrando. Então, nessas horas, realmente, falta o adulto na sala e ele faz um bom trabalho, claro, em política externa.